E nessa questão do preparo do professor, né, a gente falou um pouquinho aqui das realidades, né, que são diferentes, mas na questão do preparo do professor, esse professor ele tem que estar muito bem preparado, porque como a gente escreveu ali, ó, que o culto infantil na igreja a gente tem que ter a consciência de que ele não é o momento que a gente vai tirar as crianças da igreja para os pais poderem prestar atenção no culto, né? Não é isso. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, mas não é. A gente tem que entender que lá atrás, na salinha, eles também estão adorando a Deus, eles estão aprendendo a palavra de Deus assim como aqui, de uma forma diferente, né? Mas também estão aprendendo a palavra de Deus. E na questão dos projetos sociais, a gente sempre vai fazer esse paralelo, né? Porque são realidades bem diferentes das nossas crianças. Também é algo muito sério a gente ensinar para eles, porque como a gente já falou, as crianças dos projetos sociais, a maioria delas não são cristãs, não tem uma família estruturada que nem as crianças aqui da igreja, né? Então a gente tem que ter essa atenção especial para elas, porque a gente precisa ensinar desde o início, né, Kevin? Desde o início lá da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus, preparar essa base cristã para que elas possam aprender realmente o Evangelho, né? Também aqui a gente escreveu uma frase que é muito importante, né? É algo conhecido já, mas é bem importante a gente sempre relembrar. Que a pessoa que se dispõe a trabalhar com as crianças, ela deve entender que ela está pregando para as crianças, ela está ensinando a palavra de Deus. Então é algo muito sério, né? A gente tem que ter muita consciência disso. E aqui a gente colocou alguns tópicos do que é importante esse professor ter, né? Ele exige preparação e responsabilidade. Aqui a gente colocou uma foto lá do ponto de pregação com as crianças, mostrando realmente essa preparação que o professor tem antes, né? Não é só chegar lá e dar aula. Não, tu tem que estudar antes, tem que se preparar bem, porque as crianças, quando elas têm dúvida, elas perguntam. Então a gente tem que estar bem preparado para isso. Também aqui nós colocamos, mesmo sem recursos, com amor, uma aula pode se tornar inesquecível. Isso aqui é muito importante a gente falar também, porque muitas vezes a gente que já trabalha com crianças, né, a gente acaba se frustrando, ficando triste por não ter os recursos que a gente gostaria, né? Por não ter aqueles visuais coloridos, bonitos. Porque às vezes é caro, né, da gente poder fazer visuais tão lindos assim. Mas o professor ele tem que ter a consciência de que com qualquer coisa, né, que a gente pode fazer um visual bem legal. Até a gente vê o exemplo de Jesus, quando ele pregava, né? A gente colocou de propósito ali, ó, não tá usando nada em mãos, claro, é uma figura ilustrativa, mas a gente sabe que Jesus ele não tinha o que hoje nós temos, né? E a mensagem dele realmente impactava as pessoas. Claro, ele usava várias formas de linguagem, demonstração, ilustração, nós temos as parábolas também, né? Mas sem nada na mão, eu acredito. Exatamente. E até os recursos que a gente tem nós próprios, né? Por exemplo, a nossa voz. Quando a gente quer expressar algo para eles prestarem mais atenção, a gente fala mais alto. Quando quer falar algo que eles fiquem mais quietinhos, a gente fala mais baixinho. Então, tudo isso a gente pode usar, né? São recursos que não precisa de tanto preparo assim, mas a gente pode usar, né, para fazer uma boa aula. Quando se fala em recurso, o que a pessoa pensa de primeira mão é que tem que fabricar algo. Não necessariamente, mas a gente tem esses recursos aí que já está em nós, né? Também colocamos aqui, ó, uma foto sobre pintura no rosto, né? E a gente colocou ali, deixar a criatividade fluir. Isso aqui é muito importante também, né? Porque às vezes não tendo recurso, com a criatividade tu pode fazer várias coisas. Então aqui, ó, pintura, uma coisa tão simples, né? Mas que eles adoram, né? Quando a gente sempre faz. Eles amam. As tia, ninguém tem cursinho de pintura, né, no rosto. Mas a gente faz o coração, eles ficam felizes. E às vezes eles pedem outras coisas, fica próximo, parece, mas eles acham lindo. É uma coisa que vale ressaltar, né? Às vezes a gente se exige demais. Exatamente. Mas as crianças, elas veem lindo uma coisa que é simples. A gente tá dizendo, mas nem tá bonita, a criança acha uma maravilha, né? Também a questão da consagração a gente colocou ali, e é algo muito importante, né? Porque assim como qualquer departamento da igreja, a consagração ela é algo muito importante, porque não tem crescimento se a gente não se consagrar, se a gente não orar, se a gente não buscar a direção de Deus. Então esse departamento não é diferente, né? A gente precisa se consagrar, o professor precisa buscar a direção de Deus para poder fazer uma aula que seja voltada ao que o Espírito Santo quer falar no coração das crianças, né? E também algo muito importante é que a gente precisa ter confiança naquilo que a gente vai passar para as crianças, porque elas percebem, né? Quando a gente está meio bagunçado ali, não entende bem o que a gente vai falar, e aí elas acabam se dispersando nessas aulas. Então a gente tem que ter confiança, tem que ter estudado bem a lição, o que a gente vai falar,
para elas conseguirem prestar atenção realmente e ver que aquilo é algo importante. É dominar a história. Na verdade, tu vai contar uma história, tu tem que ter aquela história decorada na cabeça, né? O professor tem que andar com a sua Bíblia, né? Depois nós vamos mostrar, tem vários exemplos de Bíblias assim que a gente pode usar no momento da escolinha e elas amam ver essas Bíblias que a gente fabrica. Mas, mesmo assim, tu tem que levar a tua Bíblia. Com certeza. Né? A gente tem também Bíblias infantis, até antes dessa a Eduarda disse para mim trazer, porque a gente tem Bíblias ilustradas. E para te ministrar para uma criança, isso aqui é ótimo, chama atenção. atenção. Muito legal. Ela escuta e depois quer ver a imagem, mas não isenta o professor de andar com a sua Bíblia. Nas escolinhas, geralmente, eu mostro, essa é a minha Bíblia, porque aí tu tá mostrando de onde tu extrai, né, todas as histórias, o conteúdo em si, e ter decorado na mente, né? Tu larga a tua Bíblia ali, mas a história está aqui. Com certeza, porque independente de tu mostrar todos os recursos que tem, né, eles têm que saber de onde que sai tudo, né? A da base, que é a nossa Bíblia. Também algo super importante é o professor, ele estar atento a tudo aquilo que as crianças falam, sem perder o foco, sem perder o direcionamento da aula, porque muitas crianças, ainda mais nesses projetos, né, elas se agitam, elas têm vontade de falar porque elas não são ouvidas em casa, elas têm vontade de se expressar, então a gente tem que estar atento a tudo que elas falam, né, porque elas mostram suas necessidades. Conduzir, né, Exatamente. Até nisso aí entrar aquela frase inicial, né, seja uma repreensão, seja um ensinamento, a gente tem que dar com amor. Jamais a gente pode mostrar para as crianças que a gente está irritado, brabo. Jamais a gente deve mandar a criança calar a boca, porque isso ela já deve receber em casa de monte, né? Outro dia, uma criança mordeu o braço da Eduarda durante a escolinha. E aí eu disse para ela, tá, Eduarda, o que tu fez? Tá bom. Assim tem que ser, na hora, nem que depois tu fique, Jesus, tem misericórdia. Mas tu não pode, a criança está te tendo ali como um referencial de amor, de carinho. E nós estamos representando alguém que durante o seu ministério foi o que ele demonstrou amor, carinho, paciência, né, com o próximo. Com certeza. E nós colocamos aqui um versículo, né, que fala justamente sobre essa questão da preparação, né, que está lá em Efésios 6, 10 e 11, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então isso aqui realmente reforça, né, essa questão da preparação do professor, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual quando a gente dá aula para as crianças também. Né? O inimigo não gosta, ele fica furioso, né, como a gente sempre diz, e ele não quer que as crianças aprendam, né, sobre a palavra de Deus. Então, isso também é muito importante.